Boa noite a todos. A paz de Jesus, né? Em nossos corações. Estamos aqui novamente, muito felizes hoje, né, dona Vanessa? Uma festona das crianças, né, da evangelização, do projeto social. Cadê a Tia? Está lá na frente. Então, tudo isso a gente deve muito a ela, né? Que ela conseguiu ganhar tantas crianças e eles estão participando da evangelização infantil. Todo mundo compareceu aí, né? Com as mães, e todos foram agraciados aí pelas comilanças, né? Lanchinho para eles, bolo à vontade, 2 bolão, né, Vanessa? Bolo branco, outro de chocolate, delicioso, e as crianças ficaram muito felizes, viu? E ganharam também sacolinhas, né, de ovo de Páscoa, doces, chocolates, né? Então eu acredito que saíram bem satisfeitos aqui. Porque a festa não acaba por aí, né? Amanhã continua, vai ter um belo almoço aqui, né? Na parte de baixo, né, para as crianças da evangelização. E as mães que acompanham também vão participar, né? A dona Neuza já tinha temperado lá o franguinho na casa dela, trouxe, a Vanessa já pôs na panela, deixou bem adiantado. Então o almoço promete amanhã também. Pelo jeito vai ser muito bom, tá bom? E eu gostaria também de convidar para Bazar da Pechincha, né, Brechó, que vai acontecer no dia 6, sábado de manhã, começa às 8 e vai até às 14 horas, né? Então elas estão preparando bem, né, as mercadorias, tudo limpinho, tudo organizado, então vale a pena comparecer. Tem mercadorias muito boas. Digo que tem que compro bastante daí, viu? Por isso que vocês têm que ter bonitinho assim, viu? Tá? Não é lá do shopping não, viu? No brechó. Ou eu ganho, ou compro no brechó daqui, que é muito bom. Tá bom? Tem mais algum recado, dona Neuza? Vai ter pastelada. Ah, sim, no dia do brechó vai ter pastelada. E nós vamos brigar de novo, dona Neuza? Ela quer que eu faça pastel menor, eu faço maior. Eu ponho um monte de recheio, ela tem que escolher. É aquela luta de sempre, né? No fim dá tudo certo, todo mundo fica feliz e fica muito gostoso mesmo. Então dá certo sim, né? E o brechó também vai ser um sucesso, se Deus quiser, tá bom? Então é isso que nós tínhamos que dar de recado. E estou muito feliz de ver a casa cheia, né? Ali chegando. Parabéns, viu, Di? Acabei de falar aí do seu projeto social, está comandando muito bem ali, muito bem organizado, com a equipe que trabalha lá embaixo, todo mundo, seja o que for que venha de mercadoria, que venha lá do SEASA, né? Lá é doação. Então, aquilo que tem dia que não tem muita doação, ainda mais com o preço que está das mercadorias. O seu Wagner tira do próprio bolso e compra também caixas ali de legumes e mercadorias para compor a sacola dessas famílias, que são muitas pessoas, muitas boquinhas para sustentar, né? Então isso ajuda muito. Está difícil, não está, gente? Vai no supermercado, vê o preço da cenoura, da batatinha, de tudo, né? Então isso que é doado aqui é um grande benefício para todos, né? E são coisas boas, selecionadas, né, Tio? Vamos ter o capricho de separar para dar mercadoria boa para todo mundo. Parabéns mais uma vez, viu? Por você e toda a sua equipe. Bom, então nós vamos agora fazer a prece para que estejamos assim bem sintonizados, abrindo nossos corações, elevando nossa mente até nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a assistência dos bons espíritos para a reunião dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. Eu tenho que ser bastante breve aqui no relato, né, que eu quero falar. Hoje o Diego Garla vem trazer a sua fala, a sua presença, muito nos honra, viu? A sua presença aqui. E nós sabemos que eles são ocupadíssimos, tanto ele quanto o Milton Stubbs. Então todos ficam pensando, será que vai ter cartas psicografadas? Não sabemos, né? Pode ser uma surpresa do nosso irmão. Então eles, com essa motivação toda, com todo esse trabalho que eles fizeram nesse Brasil todo, por assim dizer, gente, quanta consolação ele levou para o coração daquelas mães que não tinham mais onde recorrer. Elas corriam para todo lado em busca de uma resposta. E eles levaram, através dessas cartas consoladoras, o consolo e o conforto que elas precisavam. Hoje elas são trabalhadoras dentro da doutrina espírita. Isso é maravilhoso. Isso é uma multiplicação. Parabéns, viu, Diego? Você, o Milton e toda a sua equipe de trabalho. Então seja bem-vindo para mais uma vez falar para o nosso coração. Obrigado, viu? Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito boa noite. É um prazer realmente estar aqui com vocês hoje. Uma noite especial para nós, né? Hoje não estou nas sessões, mas tive a oportunidade de estar aqui também, fazendo uma parte do trabalho, que é a divulgação da doutrina também. Nós sabemos que aquém da mediunidade, espalhar o Evangelho do Cristo é o verdadeiro objetivo de todo o trabalho. Eu fico muito feliz quando eu chego numa casa e encontro o Evangelho sendo espalhado através de obras. Quando as pessoas chegam aqui e falam de um trabalho social, do atendimento às crianças principalmente, muito me enche o coração. Porque eu entendo que é a partir da formação de um pequenino que nós garantimos o futuro das próximas gerações. Quando nós apresentamos o Evangelho a uma criança, apresentamos a vida eterna, a doutrina espírita, nós estamos semeando no coração dele a esperança e a garantia de que nada acaba, nenhuma aflição pode causar um tormento maior do que a sua própria fé, que ele venha desenvolver com esse conhecimento. Então, quando a gente fala das mensagens, das cartas consoladoras, que hoje foi proposto, né, esse tema nosso, primeiramente, não somos nós, né, que levamos a consolação, mas sim Jesus. Quando as pessoas chegam no auditório, açoitadas pela vida, pela dor, pela separação daquelas pessoas que amam, elas não vêm aqui atrás do médium. O médium é apenas o médico do hospital, que vai oferecer a essa pessoa a receita de um verdadeiro remédio. E a receita do remédio de todas as cartas é Jesus. Então, quando as pessoas vêm até uma sessão de psicografia, encontram aqui no ambiente já preparado, numa casa que tem a condição de abordar, né, esses espíritos que vêm aqui em busca de consolar os seus familiares, eles já sentem ao entrar no portão uma energia diferente. Muitos de vocês aqui, que eu já conheço de outros ambientes, de outras sessões, sabem do que eu estou falando, sabem que uma vez eu já entrei também pela primeira vez de uma sessão e não foi para escrever. E ali eu entrei nessa egrégora maravilhosa, que as vibrações dos corações, o plano espiritual, né, trabalha em benefício das pessoas que ali estão. E sabe que não é somente uma mensagem, sabe que não é somente uma carta, que é realmente esse nosso encontro com Jesus. Quando eu falo com Jesus, não é um atributo religioso, como as pessoas querem falar, você precisa encontrar Jesus, você precisa aceitar Jesus, você precisa colocar Jesus na sua vida. Como se eu falar, eu aceitei Jesus, então todos os meus problemas estão resolvidos, solucionados.
Não, isso aí eu estou terceirizando aquilo que é de responsabilidade minha, né? Quando eu digo encontrar Jesus, é entender o seu Evangelho, a sua proposta na nossa vida. As dores que a vida nos causa são convites que Ele nos faz. Porque nada consola mais do que o Evangelho do Cristo e, ao meu entendimento, do que a doutrina espírita nesse momento. Eu falo com propriedade sobre isso, assim como foi dito aqui. Pessoas que chegam em uma reunião de psicografia com todo o seu suicídio arquitetado. Não foram uma, não foram duas, não foram 10, são centenas de pessoas que antes de ir a uma sessão, tamanha a dor que sente pela saudade, por aquilo que está vivendo no coração, planeja como último recurso, se ali não conseguir tirar a própria vida. E interessante que os espíritos e o plano espiritual, ele trabalha em harmonia com essas condições. Quando isso se trata, obviamente, verdadeiro, né? A gente fala que a mensagem, ela vem pela necessidade das pessoas e pela dor. Aí, a pessoa mal intencionada, ela chora a semana inteira para fingir que está com dor, né? Não é bem por aí. Aquele que sonda os nossos corações sabe a intenção do Espírito. Está nos Salmos isso. Então Deus sabe primeiramente tudo aquilo que nós estamos pensando em fazer, em realizar. E já teve várias vezes, inclusive uma que muito me chamou a atenção. Foi numa sessão em Duartina, um casal de pessoas já com uma certa idade, já de idosos, teve um filho de 40 e poucos anos que havia atentado contra si mesmo. O filho numa crise de depressão, num tormento espiritual muito grande, numa obsessão, quase num nível de subjugação, onde ele não tinha controle nem razão nenhuma dos seus atos. Ele veio e tirou a vida. 15 dias depois, esses pais estavam na sessão em Duartina. Eles viajaram cerca de 300 e poucos quilômetros, que eles eram de outro estado, inclusive, e foram até a sessão. Quando eu peguei a ficha, eu não senti o Espírito presente. Aquela ficha que vocês fazem, que às vezes todo mundo pergunta, mas o que tem nessa ficha? Não tem nada, né? Só tem os nomes, idade e causa, o nome dos pais. Então, se alguém conseguir entregar 40 cartas só com essas informações, você é médium, parabéns. Os demais acham que a gente está roubando informações ali, não dá. Mas, enfim. E naquele momento eu não senti a presença do Espírito, mas eu senti a intenção dos pais, que eles não tinham condição nem de conversar comigo. 2 pessoas já de idade. Eu olhei para o Newton ainda, falei, Newton, eu preciso de ajuda. Aí ele falou, do quê? Eu falei, não é sua. Eu falei, é do Supremo. Eu falei, que Supremo? Ele falou, não. Conversa com o chefe aí, porque a gente precisa achar esse rapaz. E aí ele olhou, viu as informações, viu que fazia apenas 15 dias, também não viu a presença do Espírito, falou, Diego, o que eu faço? Não tem o que fazer. Eu falei, eu sei, mas se não acontecer nada, eles vão se matar. Eu falei, nós precisamos de alguma coisa. Ele falou, vamos deixar aqui e esperar o plano espiritual. Cerca de 40 minutos depois, retorna o Dimas, com a Clara, e o espírito que havia tirado a vida. Estava ainda bem triste, bem comovido com tudo que havia acontecido. Não era uma pessoa que se preparou para aquele momento, que estudou, que estava numa condição ideal. Mas o plano espiritual, entendendo a necessidade do que aquilo poderia ocasionar, trouxe a presença dele. E ele escreveu para os seus pais. Quando nós fomos ler a carta, não em público, porque esse tipo de carta a gente não lê em público, nós nem postamos mensagens também, porque a carta pertence à família, não a nós, quem escreve é o Espírito, não somos nós, então nós não temos o direito de ficar veiculando esse tipo de informação. É algo muito pessoal, um código ético nosso, tá? Então, por isso que não tem cartas minhas publicadas, poucas do Newton, quando a família grava e posta. E nós lemos a carta, e ao final da mensagem, a mãe dele disse, nós viemos aqui, já tínhamos deixado tudo pronto na nossa cidade, porque se não conseguimos nenhuma informação, nada sobre o nosso filho, nós também iríamos tirar a vida no caminho de volta. Estava programado de bater o carro, jogar num barranco, alguma coisa eles tinham arquitetado contra si mesmos. O plano espiritual sabia disso.
Quando a gente fala isso, fala, nossa, que legal, né? Superpoder do médium. Não, não é. É o tamanho do amor de Jesus para com nós. Então, quando eu falei que numa sessão nós vamos de encontro ao Cristo, é justamente por causa disso. Jesus, ele sempre nos falou das suas bem-aventuranças. E em várias palestras eu comento isso, porque se a gente lê o Sermão da Montanha, parece que a gente tem que estar com a vida um caco, né? Para poder ser feliz. Porque é bem-aventurados os aflitos, é bem-aventurados os que sofrem, os que choram. É só quem está ferrado, né? Nunca é bem-aventurado alguém que está são, que está bem, que está feliz com a vida, que está caminhando num campo lindo e maravilhoso, né? Sempre alguém que está andando em meio às sombras. E é justamente isso. Porque nós, quando acreditamos que a nossa vida está tranquila, na verdade, a gente está vivendo de uma forma morna, sem objetivos reais, talvez. Estamos preocupados com a estabilidade física pelo qual nós vivemos na Terra, e nunca pela qualidade espiritual realmente que nós estamos transitando aqui, e que nós estamos construindo nos nossos corações para retornar para a vida que todos nós, espíritas, católicos, judeus, protestantes, acreditam e creem. Muçulmanos, todas as religiões, elas estão em uma continuidade em algum lugar. E aqueles que não acreditam em nada vão dar com a cara no muro, né, como a gente consegue dizer. Porque chegará do lado de lá e vai continuar com os olhos abertos da mesma forma. Então todas essas pessoas, quando entendem que o que nós vivemos aqui, fisicamente, materialmente, não representam a construção moral, não representa realmente nós entendermos as consolações que Jesus nos coloca. Quando nós chegamos para uma sessão, estamos bravos com Deus, porque Deus tirou alguém muito precioso do nosso lado. Nós começamos a questionar a sua justiça, porque diz que Deus é justo. Mas como pode ser justo com tanto bandido, com tanto assaltante, com tantas pessoas ruins soltas por aí? Uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, que estava do meu lado, retornou para esse mundo espiritual. Onde que é a justiça disso, né? Eu entendo a justiça como a vida eterna para todos. Para o bom, a eternidade para continuar recebendo todo o bem que faz. Para o injusto, a eternidade para ter tempo de se corrigir e atingir a felicidade também. Então, quando nós colocamos esses propósitos na nossa vida, nós entendemos o que acontece numa sessão, que não é somente cartas. Uma sessão que nós fizemos lá no Rio Grande do Sul, havia muita gente, foi na mesma cidade que nós estávamos esse fim de semana, e lá é uma média de público de 600 a 800 pessoas por sessão, são 3 dias seguidos, e o público não se repete por inteiro, são sempre novas pessoas. Nós escrevemos de 30 a 40 cartas, cada um por dia, eu e o Nilton, um trabalho extremamente exaustivo, mas sim reconfortante. E numa dessas sessões, no último dia, no domingo, a última mensagem que eu acabei de receber do irmão, a Clara vem e disse: eu quero deixar uma mensagem para os trabalhadores e para as pessoas aqui. Eu até publiquei o entendimento que ela teve naquele dia, porque eu achei muito interessante. Ela fez uma analogia com a multiplicação dos pães e peixes. Porque ela falava que, para mim, menos de 20% das pessoas presentes naquele local sairiam ali com uma carta. O restante não levaria a carta para casa, mas eles tinham que levar algo junto deles. Então, se a gente pegar esse entendimento que ela fez com o Sermão da Montanha, Jesus tinha 5 pães e 2 peixes. Se eu não me engano, sou ruim para lembrar dessas coisas. Mas vocês leem a Bíblia toda, lá no canto vocês vão achar esses números certinho. E nessa passagem diz que ele falava às pessoas. E o Judas, aqueles irmãos que controlavam as finanças, falavam: não tem comida para todo mundo. E ele falava: não traga aqui os cestos e vamos espalhar. Se a gente tiver um e rachar no meio, nós não temos 2. Ou seja, quando nós dividimos, nós multiplicamos. A gente quer trazer tudo para o material, né? E colocar superpoderes em Jesus. Eu acredito que Jesus é um ser soberano pelo seu amor, pela sua moralidade,
e não pela sua qualidade de produzir efeitos. É acreditar que todo médium é bom, maravilhoso, iluminado, ser de luz, porque ele faz um efeito mediúnico diante dos olhos da gente. Isso é uma forma errada de pensar. Agora com Jesus não. Com Jesus ele tinha essa moralidade, ele tinha esse amor pelas pessoas e ele ensinava o Evangelho, nós enxergarmos a necessidade dos outros irmãos. Então, com aquela multidão, mais de 5.000 pessoas, eles passaram com os cestos para que aquilo fosse dividido um pouco a cada um. E com o entendimento, se você olhar para o lado e ver que tem uma pessoa precisando mais do que você, dê a sua parte a ela. Ao final desse versículo, diz que os apóstolos voltam com vários cestos, ainda com restos daquele pão e daquele peixe. Ou seja, muita gente entendeu a mensagem do Cristo, do compartilhar, do multiplicar através daquilo que a gente divide com quem necessita. E ela fez esse entendimento com a mensagem. Porque se nós vamos a uma sessão de psicografia, não que a nossa saudade não seja merecedora, que o nosso ente não seja capaz de escrever, mas se a gente chegar nesse ambiente, olhar para o lado e ver uma pessoa com sabe o sofrimento daqueles pais, com um filho naquela altura da vida, né? Com a vida já idosa, pensando ali em cometer a mesma atrocidade que o filho, talvez na cabeça deles eles poderiam pensar que iriam para o mesmo lugar. E nós olhamos neles e falar, a necessidade deles hoje é maior do que a minha. Aí nós entendemos aquilo que o Cristo falou conosco. Aí nós entendemos o que é um trabalho de cartas consoladoras. Quando nós falamos em cartas consoladoras, é justamente esse o objetivo, é consolar. Quando nós falamos do Espiritismo, nós falamos que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Eu não vejo como o consolador, mas como um dos consoladores. Porque é muita prepotência a gente crer que só através de nós as pessoas chegarão ao Cristo. Que só através de uma mensagem psicografada alguém vai confiar ou acreditar na vida eterna. É muita prepotência eu acreditar que uma única mensagem que eu receba para uma família é o suficiente para ele viver o resto da vida feliz. É muita prepotência. Então eu vejo os espíritas hoje como o ego passando à frente da razão do seu entendimento. E quando na verdade nós devíamos colocar o coração, nós devíamos colocar a compreensão, a compaixão e o amor por essas pessoas que vêm em busca de nós, que creem em nós. Numa sessão, quem já participou, eu sempre pergunto, quem aqui é espírita? 90% das pessoas ficam com as mãos abaixadas. Porque eles estão ali no desespero. E aí eu gosto de falar sobre isso, porque Deus não está selecionando, só o espírita merece a consolação. A gente tem esse entendimento, né, do merecimento. Quando a gente fala, fulano recebeu a carta porque mereceu. Penso que Deus seria um louco se fosse assim. Você pegar uma mãe, um pai, uma pessoa viúva, quem quer que seja, que está em profundo desespero, com saudade daquela pessoa que ama, e falar, olha, primeiro você vai ser obrigado a ir lá, fazer sopa, fazer cachorro quente, fazer caridade, fazer bazar, entregar roupa, cuidar de pessoas necessitadas para você merecer algo, porque é por merecimento, né? É o famoso bônus horas. A gente tem esse entendimento e eu acho isso tão mesquinho pensar assim, que Deus forçaria uma pessoa que está devastada, que não tem a vontade de sair da cama, que não consegue cuidar de si mesmo, a exercer uma prática física sem vontade, sem amor, para poder ter notícia, para poder consolar o seu coração, para poder receber um remédio. É a mesma coisa de a gente chegar num pronto-socorro totalmente devastado, com dor, sem conseguir andar. O médico fala, primeiro você vai limpar o hospital inteiro, depois você passa aqui e tomar o seu remédio. Não é loucura? Então eu creio nisso. Eu entendo que entrar na porta de uma instituição religiosa, seja uma casa espírita, seja uma outra igreja, mas quando nós nos ajuntamos para uma sessão de cartas, ali se torna um ambiente ecumênico.
se torna um ambiente ecumênico. Porque Jesus, ele veio e nos ensinou sobre amor. Nos ensinou sobre amar o próximo. Nos ensinou sobre sermos melhores todos os dias. E não nos ensinou sobre religiões. Sequer o cristianismo ele fundou. O cristianismo foi Lucas quem repercutiu essa ideia do cristianismo. E a partir dali a gente materializou. O tempo fez instituições para tomarem posse de algo que a gente pode se apossar das pessoas. Ontem eu comentei uma frase, uma mãe lá do sul, a Maria Ângela, estava assistindo, ela falou: nossa, eu gostei de uma coisa que você falou. O evangelho é simples e fácil de seguir. É só fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Básico. Mas a gente ainda erra muito. Por quê? Porque nós somos seres ainda em construção. Nós somos pessoas em desenvolvimento. Se estivéssemos num patamar de sermos pessoas perfeitas, nem aqui estaríamos. Nem médium, nem pastores, nem padres, nem trabalhadores, nem voluntários. Nada. Nós não estaríamos aqui. Viríamos, talvez, em algum momento, com uma missão igual a de Chico Xavier, por exemplo. Igual a de Irmã Dulce, de Madre Teresa, de Francisco de Assis, de Gandhi, de tantas pessoas que passaram sobre a Terra e deixaram um grande legado de amor, sem levantar propriamente uma bandeira que defendesse os seus interesses e desprezasse o dos outros. Eu acho que o maior mérito que o Espiritismo tem a fazer realmente é buscar espalhar o Evangelho através do trabalho. É buscar, através dessas atitudes, como disseram aqui que essa casa realiza, de fazer o bem, buscar essas crianças que talvez não teriam a condição de ganhar um ovo de Páscoa, né? Hoje a gente estava comentando, eu e minha esposa, na infância, mais simples, ela falou: nunca ganhei um ovo de Páscoa. Aí eu falei: eu lembro quando eu ganhei um na escola. Me deram aqueles de chocolate de guarda-chuvinha, né? E eu, como era uma criança muito evoluída desde criança, eu tinha aquelas faquinhas de apontar lápis, eu fiz um rasgo no ovo, a professora falou: ninguém mexe nesse ovo. E eu fui comendo o ovo dentro da sala, porque eu estava com uma lombriga maior do que eu, e fui repondo o ovo com folha amassada. Aí ela olhou assim, eu mascando lá no fundo, ela falou: Diego, você está comendo? Eu falei: não, meu ovo está aqui, ó. Levantei o saquinho cheio de papel, né? Então, eu acho muito bacana. Lá em Duartina também nós estamos realizando uma campanha agora para Páscoa, e trabalhar as crianças dentro da casa espírita é importantíssimo. Elas têm que ver realmente isso aqui como um lugar acolhedor. Não é só tratar a necessidade deles. Não é só pegar uma pessoa que está faminta, dar-lhe um prato de comida e falar: me agradeça pela minha generosidade e tome teu rumo, né? Jesus não. Falava, você ia até Jesus e ele falava: ó, todo o seu mal está perdoado. Penso que nós passamos por essas encarnações e as provações, as expiações, elas vão nos convidando a buscar mais. Quando a gente não tem entendimento nenhum, por que as pessoas vão na sessão de psicografia? Porque naquele momento elas estão precisando. Antes elas não precisavam, antes elas não tinham saudade, antes elas não tinham dor, antes elas não tinham aquela ferida aberta. E aí eu creio que a vida os convida a entender mais. Porque chegar com uma pessoa morta, com um ente morto, com um filho morto, com alguém realmente que deixou de existir, que acabou ali numa sessão, e voltar com a esperança viva dentro do coração, com a certeza de que ele vive, é o maior bem que nós podemos promover na vida dessas pessoas. Então, quando essas crianças elas chegam, nós não sabemos diretamente tudo que elas vivem, né? E elas chegam às vezes com pais envolvidos em criminalidade, elas chegam com violência dentro da própria casa, elas chegam com discriminação na escola, na rua, na vida, em tudo. E se ela vir aqui só para trocar por um prato de comida, por um doce, não levar uma esperança, não levar um ensinamento moral de que ela pode sim construir a própria vida, que ela pode sim
confiando nos ensinamentos de Jesus, superar as suas dificuldades, que ela acreditando no Evangelho, fazendo o bem, e às vezes deixando de lado os maus exemplos que a vida condicionou, ela pode sim ser feliz, pode sim ser bem-aventurada. Eu acho que esse é o maior papel de uma casa espírita dentro do trabalho com essas crianças. Então, quando nós conseguimos trazer para a casa espírita, lá em Duartina eu brinco, né, que boa parte são os meus filhos, né? Mas ontem acabou a palestra, eles afastam as cadeiras e começam a jogar bola dentro do salão nosso. E eles acham o máximo na casa espírita, porque eles participam da evangelização, temos a mocidade, eles saem de lá, participam hoje eles estavam ajudando a confeccionar os ovos de Páscoa que serão entregues, eles estão envolvidos com aquilo ali, então é um lugar pelo qual eles têm a liberdade de fazer as coisas lá dentro. Eles vão e participam, realmente eles se sentem bem-vindos na casa. De domingo, que vão as crianças do nosso projeto social, eles entram para a cozinha, eles têm um banheiro próprio para eles vão na sala de evangelização, eles comem, brincam, se divertem, eles gostam daquele ambiente, os faz bem. Por quê? Porque não é só comida. Não é só comida. A Bel, né, que faz o trabalho de evangelização aqui com vocês, ela vai conosco lá também de domingo nos ajudar. Tem um pessoal nosso lá, então eu acho que o Espiritismo ele tem muito mais a oferecer para as pessoas do que pregações morais, exigências das pessoas, que elas suportem tudo na vida dela. Eu vejo que falar sobre isso é uma grande maneira de nós trazermos o fariseísmo para os nossos dias. Jesus, ele não condenava pessoas, ele condenava as atitudes. E aqueles que detinham de um grande conhecimento, de um grande... de tudo aquilo que a lei os proporcionava para ser alguém melhor, né? Porque na época do Cristo nem todos tinham acesso à alfabetização, nem todos conseguiam ler. Hoje a gente entra no celular, assiste uma palestra, não precisa nem saber ler. Coloca um fone de ouvido, não precisa nem olhar para a cara da pessoa. Então o acesso às informações hoje é muito maior. Naquela época nem todos tinham esse dote para a leitura. E esses que tinham, que estudavam a lei, se colocavam como seres à parte. Jesus só os chamava de hipócritas. Porque eram pessoas que conheciam tudo e não faziam nada. E eu vejo que o Espiritismo hoje, dessas pessoas que vêm e se fazem com palavras, ou que seja através da mediunidade também, porque tem muito médium por aí, que querem se fazer somente pelo fenômeno, que não tem empatia, não tem amor, não tem compaixão com aquele pai, aquela mãe, aquele viúvo, quem seja que for, uma avó, que esteja ali na frente dele, com uma dor realmente, com saudade, sem entendimento nenhum da doutrina, que não trata essa pessoa como se ele estivesse no lugar dele. Essa pessoa é um fariseu, é um hipócrita. Não está vivendo o Evangelho, não está utilizando de todos os recursos que a doutrina lhe oferece para consolar outros corações. Não se desenvolve amor amando somente a si mesmo. Não se desenvolve amor querendo tratar o ego como o próximo. O amor, você precisa de mais pessoas para amar. Jesus nos pede para amar o nosso próximo, o nosso inimigo, a Deus, a si mesmo. Tudo é através do amor. Não adianta eu fazer a caridade se não colocar amor. Caridade sem amor chama-se filantropia. Então nós precisamos entender o Evangelho, entender os ensinamentos do Cristo, para que todas as nossas ações sejam voltadas ao bem, voltadas realmente à necessidade dos outros. E às vezes, a nossa necessidade, às vezes, 99,9% das vezes, a nossa necessidade é esse convite de Jesus para conhecer realmente o amor. Nós estamos muito longe disso ainda. Temos que ter essa consciência, temos que entender o quanto nós precisamos de Jesus em nossa vida, quanto nós podemos utilizar as ferramentas que a doutrina nos dá para promover o bem, não só através dos fenômenos, mas principalmente no dia a dia. A mediunidade, ela me coloca a serviço das cartas consoladoras 2 vezes por semana, durante algumas horas. Os restantes das minhas horas nessa semana, eu me ocupo fazendo o quê?
Então, se a gente crê que a mediunidade é um atributo somente de trabalhos mediúnicos e não uma ferramenta que me aproxima da consciência espiritual, que me coloca em comunhão com a necessidade das pessoas e a capacidade que eu tenho de lhes ajudá-la 24 horas por dia, eu não consigo realmente viver junto ao Evangelho como nós acreditamos às vezes viver, só por frequentarmos, sermos frequentadores de uma instituição. Nós devemos ser servidores do Cristo o tempo todo. E isso começa em casa, não só dentro de uma casa espírita. Do meu tempo. Então, eu agradeço a oportunidade de vir aqui, conversar um pouco com vocês. É um grande prazer para mim, tá? Ocupar as minhas horas, refletir com vocês, porque eu falo ouvindo. Todas as pessoas brincam e falam, você não faz palestra. A Paula fala, você não faz palestra, quem faz é a Clara, né? Ela te usa. Eu falei, é verdade, mas então a primeira bronca vem de mim, né? A primeira puxão de orelha sempre vem em mim. Então, só um relato antes de acabar. Uma vez eu estava escrevendo um livro e tinha capítulos naquele livro, um livro sobre atendimento fraterno, que sairá em breve, da mentora Clara também. E aquele livro para mim foi um parto fazer ele. Porque tinha capítulos lá que eu não queria escrever. Eu falava, gente, se eu começar a escrever, eu vou ter que começar a fazer. Então é isso que a gente tem que entender o Evangelho na nossa vida. Se a gente for responsável por uma palavra para alguém, primeiro nós temos que ser responsável pela atitude nossa. Jesus. Muita paz. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beleza, né, gente? Eu vi que o Diogo ficou tão tocado pelas crianças, né? A emoção vai lá em cima, né? Então teve um episódio hoje, um garotinho de acho que 5 aninhos, ficou muito perto, muito pertinho do bolão bonito, né? E ele tocou com a tia, sabe que hoje é meu aniversário? Eu fiquei assim, o que essa criança deve estar pensando, né? Vou fazer para ele, vou falar para ele. Mas nós vamos falar Valentim. Aí falei para a dona Deus. Aí quando eu voltei, a mãe dele falou assim, não, é mês que vem. Não é o desejo de ter um bolo daquele bonitão, né, para cantar os parabéns? Então nós não conseguimos imaginar o drama que as famílias vivem, a condição de vida que tem. E às vezes passa tão batido assim, que nem parabéns a criancinha recebe, né, muitas das vezes. Então nós ficamos felizes. A dona Neuza puxou um belo parabéns a você, né, dona Neuza? Para todas as crianças, né? E para o menino Jesus. Eu gostaria de passar agora, que a dona Neuza vai dar uma palavra, assim ela já encerra aqui. Dona Neuza é muito preciosa para nós, viu? Teve um tempo que veio ela bondade da Neuza, viu? Mas eu fico muito feliz de vê-los todos aqui. Agradeço todo o pessoal que se deslocou, que veio do Jardim, né? Que deixou na sexta-feira da Semana Santa, à noite, a sua família para vir aqui. Eu fico muito feliz com isso. E gostaria de dizer que nós temos também em mente, né, um projeto de musicalização infantil. E eu estou vendo aqui hoje o Leleco, né? Estamos muito felizes pela sua presença, da Regina também, e sei que ele é dado à música, né? Então, canta ainda? Isso. Então, se quiser, viu, Leleco? Está feito aqui o nosso convite.
se quiser nos auxiliar nesse projeto de musicalização infantil, a gente fica muito agradecido, porque nós estamos procurando pessoas ligadas à música que tenham condições de ensinar, de orientar as nossas crianças. Nós temos 2 bandinhas, não é, infantis, mas estamos precisando de mais pessoas para ajudar a Bel, a Silvana, a Camila, que são as evangelizadoras. Então, para elas se evangelizarem e também desenvolver o projeto, não é fácil. A gente sabe que são bastante crianças e estão aumentando, né? Dia a dia. Muitas mães, hoje nós convidamos de novo, muitas mães disseram, a gente pode trazer amanhã, eles podem começar a frequentar? Eles podem. Aí uma delas falou, mas eu moro na Vila Industrial, é muito longe. Mas nós temos agora um micro-ônibus que vai à casa das crianças pegá-los, traz aqui no centro, eles assistem a aula, ficam até o meio-dia e o ônibus os leva de volta para casa. Então não há mais desculpa de que eu moro longe, que eu não posso vir, que eu não posso trazer. Né? E eles saem alimentados do corpo e do espírito, né? Então a gente está nesse empenho e eu acho que a música ajuda muito. E quando nós falamos para as crianças, né, que eles iriam aprender a música, então teve menino que disse que desde antes de sair de casa veio falando para a mãe, eu quero tocar guitarra, né? O outro falou, eu quero bateria. Quer dizer, eles querem tocar algum instrumento. Então, vamos fazer isso, vamos ver se a gente consegue, através da musicalização, fazer esse processo de socialização das crianças, né? E envolvê-las cada vez mais, não é? Na casa, em tudo. E nós os trouxemos aqui no palco, né, no primeiro dia, e eles ficaram quietinhos ali, e eu chamava e não vinha ninguém. Aí eu subi aqui e falei, olha, vocês viram como é fácil vir no palco? Não tem dificuldade nenhuma. Aí eles começaram a vir e cada um falar o que gostaria de aprender. Então a gente precisa começar. E a Bel desenvolveu o projeto deles agora na Semana Santa. Eles fizeram uma encenação já de teatro com menos de um mês de aula. Então isso é muito importante. Eu fico muito feliz por isso, né? E convido quem puder nos auxiliar e quem puder vir no sábado que vem também nos ajudar, a gente agradece, tá? Muito obrigada. Agora eu volto para a Cleusa, que eu já tirei. Só agradecendo, né, gente? Mais uma vez, agradecer a Jesus, aos Espíritos bondosos que estão sempre conosco, com muita paciência. Nós somos errantes, mas contamos com toda a ajuda espiritual do nosso querido anjo da guarda, aquele coitadinho a quem nós judiamos bastante, né, com a nossa teimosia, mas agradecidos a eles que nos acompanham, que nos incluem, que nos indicam o caminho mais correto a seguir. Muito obrigado, Senhor, por todos os irmãos que aqui estão, muitos de nossos irmãos com problemas difíceis de resolver. Nosso irmão Dorli, uma dor profunda pelo seu filho, está internado, mas confiante em Jesus, que tudo vai se resolver, tudo no momento certo. Assim como todos nós, cada um com o seu problema, vamos estar confiantes em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.